pois tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Era forasteiro e me hospedastes. Estava nu e me vestistes. Preso e fostes ver-me. Bom, esta é uma passagem muito bonita, não é? Mas será que ela se aplica à igreja? A paz do Senhor, amados. Eu sou o evangelista Mateus Silva e estamos aqui mais uma vez com um comentário bíblico. Dessa vez a respeito de Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 31 até o versículo de número 46. Bom, gente, eu sei que talvez muita gente aplique a leitura desse versículo, né? A igreja, muitos fazem isso, né? Até eu já fiz isso. Mas depois que a gente examina com um pouco mais de cuidado, nós percebemos que não se trata da igreja. Esse versículo, apesar de que a ideia subjacente ao que está escrito nesses versículos, principalmente no 35 e 36, onde acompanhe comigo mais uma vez a leitura. Veja só. Versículo 35. Pois tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, estive enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Quando nós observamos esses versículos, há uma ideia subjacente que nos mostra a vontade de Deus aqui clara, né? Que é claro que Deus quer que nós alimentemos, que nós demos de beber, ajudamos pessoas com vestes, né? Que visitemos, isso é muito claro, para qualquer tempo, para qualquer época, qualquer dispensação, para qualquer povo, né? E isso aqui é a vontade de Deus para qualquer um. Mas o texto a quem ele se refere? E eu não estou aqui falando que você deve estudar grego, estudar hebraico, latim ou aramaico, ou teologia para que você saiba disso, não. É uma questão de leitura, uma questão de leitura do contexto. E o que o contexto diz? Acompanhe comigo aqui mais essa leitura do versículo de número 31. Olha lá. Quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos com ele, então assentará no trono da sua glória. Todas as nações se reunirão diante dele e ele apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Você vê que o texto menciona a vinda de Cristo e fala que quando o Filho do Homem, que é Cristo, ele vier na sua glória, então ele vai apartar os bodes das ovelhas, vai apartar pessoas. Na realidade aqui, bodes e ovelhas está aqui de forma figurada, de forma metafórica, né? E identificando aqui pessoas. Mas quando que isso vai acontecer? Acompanhe comigo a leitura de Apocalipse, capítulo de número 19, versículo de número 11. Assim está escrito: Vi o céu aberto e apareceu um cavalo branco. O seu cavaleiro chamava-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. Ele tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestido com um manto salpicado de sangue, e o nome pelo qual se chama é Verbo de Deus. Seguiam-no os exércitos que estão nos céus, em cavalos brancos e vestidos de linho branco e puro. Nós vemos claramente aqui o retorno de Cristo. Mas quando está acontecendo esse retorno de Cristo aqui? Não se trata do arrebatamento da igreja, a volta iminente de Cristo, que nós não sabemos quando vai acontecer. O que ocorre aqui em Apocalipse capítulo 19 é o retorno de Cristo no final dos 7 anos da grande tribulação, quando ele vem, ele salva Israel, e
acaba os 7 anos de tribulação, acabam. E vai iniciar agora um período de 1000 anos que a Bíblia chama de milênio, que está aqui também no livro de Apocalipse, logo no capítulo 20. Você vai ler sobre o milênio. Para não deixar o vídeo tão extenso, eu vou deixar aqui, tá? Para você ler e consultar Apocalipse capítulo 20. Bom, acontece que as nações que vão entrar, que vão gozar desses 1000 anos, né, do reinado de Cristo, elas irão passar por um julgamento para ver quem é aquele que é digno de entrar neste reino do Senhor que está preparado, né? Então, para entrar neste reino vai ser realizado um julgamento. E este julgamento é justamente o que está mencionado lá no capítulo 25 e versículo 31 a seguir do Evangelho escrito por Mateus. Então, quem vai ser julgado? Quem vai ser julgado? As nações que chegarem ao fim da grande tribulação, que não morrerem, elas serão julgadas, as nações que restarem. Também nesse julgamento vão estar ali aqueles que escaparam da tribulação, que chegaram vivos, que não receberam o 666, o sinal na sua mão ou na sua testa. Quando chegar o fim da tribulação, que Satanás ele for preso, né? A besta, o falso profeta forem lançados lá no lago de fogo, então vai acontecer este juízo das nações. E é uma coisa interessante, veja aqui, né, você que tem a Bíblia de estudo pentecostal, e eu gosto de usar a Bíblia de estudo pentecostal, entre outros, né, porque a Bíblia de estudo pentecostal é a nossa Bíblia do cristão da Assembleia de Deus, né? Mas a própria nota de rodapé da Bíblia de estudo pentecostal, ela diz o seguinte: o julgamento das ovelhas e dos bodes ocorre depois da tribulação e da volta de Cristo à terra, antes do início do seu reino terrenal. Olha que interessante. Na ocasião da vinda de Cristo, os salvos e os perdidos, vivendo aqui na terra, sobreviventes da tribulação, ainda estarão juntos. Este julgamento efetua a separação entre ímpios e os justos. Será baseado nos atos de amor e bondade para com aqueles que pertencem a Cristo e sofrem por Cristo. O que isso quer dizer? Que muitos estarão fugindo, né? Haverá conversões, tá? Na tribulação, pessoas irão se converter, irão fugir do anticristo, irão buscar por ajuda. E haverá aqueles que ajudarão os servos de Cristo durante a tribulação, tá? Estes vão ser apartados para o lado direito como ovelhas. E aqueles que não quiseram ajudar os cristãos que estavam fugindo, né? Aqueles que estavam fugindo dos exércitos do anticristo, que não quiseram os ajudar durante o período de perseguição da tribulação, esses vão ser separados como bodes. É interessante que essa separação era comum no passado, né? O pastor, ele pastoreava as ovelhas durante o dia e no final do dia ele separava as ovelhas dos bodes. E Cristo está usando justamente aqui um acontecimento corriqueiro do cotidiano dos judeus, para que eles pudessem entender como aconteceria este julgamento das nações. Então, quando nós aplicamos este texto à igreja, é errado, porque a igreja não estará na grande tribulação. A igreja não irá sofrer, não irá passar pela grande tribulação, tá? Então não aplique esse texto aí. Eu sei que é muito bonito, enche a nossa boca de água e dá vontade, inclusive, quando às vezes o pastor, o pregador, ele está assim querendo, né, dar um puxão de orelha na igreja. Aí ele gosta de ler, por exemplo, aqui o versículo 42,
E ele diz assim, ó, acompanha aí. Pois tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, fui forasteiro e não me recolhestes, estive nu e não me vestistes, enfermo e não fostes me visitar. Então, é claro que é óbvio que o que Deus quer é que nós façamos o bem. Mas existem tantos outros versículos que nós podemos usar no lugar desse daqui, né? Acompanhe aí para que você não fique também, né, sem ter um versículo correto para usar, já que você não pode, ou pelo menos não deveria usar isso aqui aplicando a igreja, porque há motivos para que você não faça isso, não é? Então veja bem, Mateus 5,16 diz bem assim: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Também Lucas 3,11 diz assim, João respondia: quem tem 2 túnicas, reparta-as com quem não tem nenhuma, e quem tem comida, faça o mesmo. Lucas 6,38: deem e lhes será dado, uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Gálatas 6,2: levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. E mais um também em Colossenses 3:23 e 24 diz assim: tudo o que fizerem façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Bom, então como vocês podem ver, existem muitos outros versículos que você pode utilizar com o mesmo teor deste de Mateus, capítulo 25 e o versículo 35 e 36. Então fica aí, eu espero que eu tenha lhe ajudado. O objetivo disso daqui não é corrigir ninguém, tá? Mas para que você possa ler o contexto. Não procure ler um texto sem consultar o que está antes, o que está depois dele, né? Seja em um outro livro, seja em um outro capítulo, mas procure sempre ler, né, o que está em volta deste versículo, para que nós não venhamos a fazer aplicações erradas. Vocês viram que foi uma questão apenas de leitura, não é questão de eu interpretar baseado em grego, em hebraico, não. E não preciso fazer uma hermenêutica profunda para poder saber dessa verdade, ok? Que Deus em Cristo te abençoe e até o próximo vídeo.